Meu fraternal e cordial boa noite a todos. É com muita alegria, com muito respeito, venho mais uma vez realizar o Evangelho segundo o Espiritismo, em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Neste momento vou tomando a liberdade de pedir a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, aos nossos mentores espirituais da casa, Eurípides de Barzanufo, Bezerra de Menezes, nossa Mãe Genoveva, mentora da casa, com seus anjos de luz, possam nos assistir e nos permitir a companhia dos nossos mentores espirituais, dos nossos amigos espirituais, dando-nos a sustentação para mais um Evangelho neste momento de separação da casa espírita, neste momento de pandemia, neste momento de isolamento social, onde eu acredito e muitos devem acreditar também, estamos em transição planetária, fim de tempos para o começo de uma nova vida terrena, de uma nova vida para os encarnados, que realmente tudo o que estamos passando neste momento, Senhor, possamos reverter em favor da humanidade. A fé, a paz, o amor, o bem ao próximo, o amor ao próximo possam prevalecer. Que assim seja, graças a Deus. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom amado Mestre, sustenta seus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas asas e abriga-nos do mal do mundo. Levanta ao nosso espírito a majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita de caminho e virtude, único pelo qual podemos nos encontrar. Jesus, paz a eles e misericórdia aos nossos inimigos. Recebe em teu seio divino a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se a humanidade com teus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinho, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegarmos à morada do teu reino. Amiga estrela, farol dos justos e pecadores, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Vou ler um folhetinho do grupo Mensageiros, é de Chico Xavier, está no livro Rosas com Amor, e o espírito que ditou foi Lucano dos Reis. Trovas do reencontro. Dificuldades e provas? Pergunta. Põe a tristeza de lado. Muita aflição no caminho é socorro disfarçado. Perdestes, não te lamentes. Cessa o pranto em que te esgotas. A ciência de vencer. Aprende-se nas derrotas. O fracasso não existe se o trabalho não te cansa. Só não existe vitória onde se perde a esperança. Injúrias e humilhações fica nas regras do amor. Onde o perdão rege a vida, o vencido é o vencedor.
Sofrimento, quando chega, furtando-te sonhos e paz, é bênção que o céu envia para saber como estás. Legal isso, né? Bacana. Então hoje eu vou continuar aqui com o Evangelho, a leitura, e eu vou continuando então os estudos, né? Nós estamos no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, e eu vou ler hoje sobre as instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Lendo então, qualificar os mundos em inferiores e superiores é mais uma forma de comparação do que uma definição exata. Um mundo é inferior ou superior em relação aos que estão acima ou debaixo dele. Se a Terra for usada como ponto de comparação, podemos ter a ideia do que seja um mundo inferior. Ainda encontramos no planeta povos selvagens e nações bárbaras, que são os requisitos do nosso estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os seres são rudimentares e, apesar de possuírem a forma humana, ela se apresenta sem nenhuma beleza. Os instintos não têm nenhum sentimento de delicadeza ou de bondade, nem existe noção de justiça ou injustiça. A força bruta é a única lei. Seus habitantes passam a vida na conquista de alimentos, pois nesses mundos não existem indústrias nem invenções. Entretanto, Deus nunca abandona suas criaturas. Elas possuem, no fundo de suas inteligências, a vaga intuição da existência de um ser supremo. Este sentimento é o suficiente para que uns se tornem melhores em relação aos outros. Preparando-se desta forma para alcançar um estágio mais evoluído da vida, não são seres condenados, são antes crianças em fase de crescimento. O homem percorre incontáveis encarnações em sua evolução, ficando difícil reconhecer nos espíritos puros aqueles mesmos em que um dia foram primitivos, do mesmo modo que é impossível reconhecer no homem adulto o embrião que lhe deu origem. Então, nesse primeiro trecho, ele faz uma comparação dos mundos primitivos, como a Terra já foi um dia, com certeza, né? Lá atrás, a idade da pedra, os Neandertal, lá né? A evolução dos seres humanos, né? O Homo sapiens. Naquele tempo era tudo, não tinha estudo, não tinha escrita, não tinha, eram selvagens mesmo, né? E a lei que falava mais alto é quem pode mais chora menos, era a brutalidade, né? O dente por dente, o olho por olho, a vingança. Mas graças a Deus já evoluímos bastante, apesar de ter ainda pontos da Terra, como ele fala aqui, que ainda tem essas pequenas amostras de como já foi a humanidade. Continuando aqui, nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, a vida material e moral é totalmente diferente da que encontramos na Terra. Em todos os mundos, o corpo sempre tem a forma humana. Nos mundos evoluídos, ela se apresenta embelezada e aperfeiçoada, devido ao estado de purificação dos espíritos que vivem lá. O corpo não possui a mesma materialidade que encontramos na Terra, por isso não está sujeito às necessidades, às doenças e nem às transformações decorrentes do envelhecimento. O organismo grosseiro que possuímos na Terra não impede de ter mais sensibilidade, o que não acontece nesses mundos mais evoluídos, onde os sentidos são muito mais apurados e as percepções bem maiores. O corpo possui uma leveza muito grande e se torna a locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastarem pelo solo,
deslizam sobre a superfície ou planam na atmosfera, somente usando o esforço da vontade. Tais espíritos poderiam ser representados da mesma maneira que os anjos, ou como os antigos representavam os manés nos campos elíseos. Os homens conservam sua aparência de vidas passadas somente pelo esforço da vontade e aparecem a seus amigos do mesmo modo como eles o conheciam. Porém, iluminados por uma luz divina devido aos seus ensinamentos, aos seus sentimentos interiores que são sempre elevados em vez de rostos pálidos, abatidos pelo sofrimento e pelas paixões e inteligência, e a vida desses espíritos irradia um brilho semelhante ao que os pintores representaram na auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos evoluídos torna muito rápido o desenvolvimento dos corpos. A infância é muito curta ou quase nula. A vida, sem as preocupações e as angústias, é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, o tempo de vida é sempre proporcional ao grau de adiantamento de cada mundo. A morte não representa os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, pois a dúvida sobre o futuro lá não existe, pelo fato de a alma não estar encerrada em um corpo físico. Esses espíritos gozam de muita lucidez e desfrutam de um estado quase permanente de liberdade, o que permite a livre transmissão do pensamento. Esse trecho também fala um pouco da leveza de espíritos e de mundos superiores ao da Terra, né? Onde a consciência e o pensamento são muito mais ativos, muito mais usados, né? Até para se tiver em estado espiritual, se tiver em espírito, né? Eles volitam, né? Como dizem, eles viajam através do pensamento, os espíritos, né? Hoje a gente está aqui, eu estou aqui gravando, mas nada impede de ter aqui amigos influenciando a minha cabeça, influenciando o meu cérebro para que eu possa ter palavras para falar. Mas eles estão longe de mim, eles estão apenas em meditação. E eu agradeço a Deus por isso, né? Agradeço a Jesus, a Mãe Santíssima, por me permitir também a companhia de entes queridos que já não estão mais aqui na Terra, mas acredito que estão em mundos superiores, no plano superior. Continuando a leitura, nos mundos felizes, as relações entre os povos são sempre amistosas e não são perturbadas pela ambição de escravizar seu vizinho. Assim, não existem guerras e nem qualquer outro tipo de conflito. Não existem senhores nem escravos e muito menos privilegiados de nascença. A supremacia de uns em relação aos outros é estabelecida apenas pela inteligência e pela superioridade moral. A autoridade é sempre respeitada por todos, pois ela só é concedida aos que possuem mérito. Por isso, é sempre exercida com justiça. O homem, buscando seu aperfeiçoamento, não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo. Seu objetivo é chegar à categoria dos espíritos puros. Porém, esse desejo não lhe representa um tormento, mas uma nobre ambição que faz estudar com muita dedicação. Nos mundos felizes, todos os sentimentos elevados da espécie humana se encontram aumentados e purificados.
Os sentimentos de ódio, ciúmes e invejas são totalmente desconhecidos. Os mais fortes ajudam os mais fracos, pois todos estão unidos por um sentimento de amor e fraternidade. Nesses mundos, ninguém está resgatando dívidas de reencarnações anteriores. Por isso, ninguém sofre a falta do necessário. Os bens que possuem são proporcionais à capacidade de aquisição de suas inteligências. Podemos resumir isso dizendo que nos mundos felizes o mal não existe. Olha que maravilha quando a Terra chegar nesse ponto de não ter mais maldade, de não ter mais malícia, de não ter mais crime, né? Vai ser muito gostoso viver aqui na Terra. Já é muito bom, lógico, ninguém está aqui reclamando, principalmente eu. Gosto muito da vida terrena, mas vamos ter fé que mundos melhores existem sim e que nós estamos no caminho dessa evolução, não é? Então, continuando a leitura, na Terra o homem precisa conviver com o mal para dar valor ao bem, tá vendo? A gente passa pelo mal para dar valor ao bem. Precisa da noite para admirar a luz, da doença para valorizar a saúde. Nos mundos superiores não existe necessidade desses contrastes. A luz, a beleza e a tranquilidade dos espíritos são permanentes e proporcionam uma vida com alegria. Seus habitantes são livres das angústias e do convívio com os maus que não têm acesso a esses mundos. O homem tem uma grande dificuldade para compreender uma vida descrita desta forma. Com muita criatividade, pintou os tormentos do inferno, mas nunca conseguiu pintar as alegrias do céu. Isso acontece porque o homem é um ser inferior, que experimentou penas e misérias e desconhece as claridades celestes. Portanto, não pode pintar aquilo que não conhece. À medida que se eleva e se purifica, seu horizonte vai se ampliando e ele compreende o bem que está diante de si, assim como compreendeu o mal que ficou para trás. Os mundos felizes não são mundos exclusivos para alguns privilegiados. Deus é imparcial, faz todos os seus filhos partirem do mesmo ponto e não beneficia ninguém, dá a eles os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegar até lá. As primeiras posições são acessíveis a todos, mas somente pelo trabalho elas podem ser alcançadas. Permanecer séculos nas camadas mais baixas da humanidade ou chegar às primeiras posições, o quanto antes dependerá apenas de cada um. Então, a lição muito boa, essa lição, né? Mundos inferiores e mundos superiores. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações que está se transformando para um mundo de regeneração e vamos fazer o que for possível da nossa parte para que possamos, assim que nós nos desenlaçarmos da carne, do corpo físico, nós possamos adentrar a mundos felizes, que a nossa inteligência já esteja um pouco evoluída para que a gente possa ir para um desses mundos um pouco mais elevados, em espírito ou em novas reencarnações, que possamos reencarnar em mundos superiores da Terra, se assim Deus o permitir, se a gente não precisar voltar aqui, o que eu acho difícil. Provavelmente muitos de nós, ou a maioria de nós, ainda vamos desencarnar, ir para o plano espiritual a qual a gente tem o direito, o qual a gente conquistou, estudar lá por mais um tempo e aprender, ter a condição de ter uma visão
geral de tudo, né? E, se for necessário, uma nova reencarnação na Terra. Vibrações. Vamos vibrar pela paz no mundo, pelo amparo aos pobres, pela saúde dos enfermos, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelos reerguimentos dos decaídos, pela reabilitação dos presidiários, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonados. Vamos vibrar por todos os jovens que estão desencarnando, de todas as formas, e pelos idosos também. Em especial, vibrar por esses nossos irmãos que faleceram nesses últimos dias, alguns de Covid, outros com outras doenças, que o mundo espiritual esteja vos esperando, e eu acredito que sim, que os que vão mais jovem, que vão mais cedo, já são espíritos preparados, espíritos que vão continuar trabalhando do plano espiritual para nos ajudar aqui na Terra, e que eles sejam muito felizes na sua nova morada, que eles possam estar num plano iluminado, num plano de amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia, do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Está vindo alguma coisa me dizendo que todas as águas que estão sobre a mesa ou que não estão, que você pensar nesse momento, aquela água que você vai beber, da sua caixa, enfim, da sua casa, de onde você estiver, seja neste momento magnetizada e fluidificada de acordo com o que nós necessitamos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E muito agradecido pela paciência e por assistir o Evangelho até o final. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.